De volta, eu estava verificando o último vídeo e eu notei que faltou uma explicação mais concisa sobre o porquê que a nave é montada dessa forma para exploração. Armas, nós não colocamos na nave, mesmo as armas mais simples são pesadas e atrapalham o nosso salto. O nosso objetivo aqui é explorar, é alcançar a maior distância possível e coletar o máximo de dados e vida no caminho. O que nos leva ao ponto de defesa. Você tem uma nave que consegue evitar mísseis, e eles serão especialmente úteis em um evento mais à frente em uma ruína Guardian. Quanto ao core interno, a parte da usina de energia, dos foguetes e do Frame Shift Drive, deixar no nível 5 é muito importante porque quando fizermos o upgrade vai ser nesses 3. Por que que usamos módulos de nível D e alguns de nível A, mas com um número mais baixo? Novamente pelo peso. Quanto mais leve for a sua nave, melhor vai ser o salto que ela consegue alcançar, mais fácil é você cobrir uma distância maior. O Scoop é de ultra necessidade quando se fala de uma nave média, porque lembrando, não é todo porto que vai conseguir receber a sua nave, ou seja, não é em todo lugar que você vai conseguir combustível fácil. É só você se aproximar de um sol compatível e deixar ele fazer o serviço dele. E por ser de nível 6, ele vai ser extremamente rápido. O escudo é meio que obrigatório, porque como nós estamos apenas na defesa, uma camada de defesa extra ajuda. O Multi-Limpet, ele está aqui justamente pela parte de coleta de itens, hangar planetário de veículos. Esse também é um item vital. Por fim, o scanner de superfície é justamente para escanear planetas, anéis de poeira, verificar dados, ok? Então o que nós faremos agora? Repara a nave de qualquer dano que ela tenha também. Nós temos... ainda temos 30 limpets. Eu vou aumentar isso aqui, eu vou colocar 40 em 5 limpets. E agora vamos sair dessa área. Assim que você sair da base e entrar em hipervelocidade, aperta espaço ou freia sua nave, como você configurou, dá uma buzinada. Agora aciona o seu FSS Scanner. O que esse scanner faz? Temos um exemplo aqui, tem uma bolinha girando ali, se eu clicar ele fala que o tuning está falhando. Então você pode usar o A e o D no seu teclado, ou então o joystick, e acionar esse sinal aqui no final, em cima do low. Agora quando eu aperto o botão de tiro, eu travo o local e eu consigo uma informação do que é esse sinal. É uma emissão degradada. Além disso, você consegue fazer leitura de planetas, você não está escaneando o planeta, para ter uma prévia do que poderia ter nele. Então deu para notar que é um processo meio lento. Tem uma maneira mais rápida de fazer isso. Aperta 1, vamos marcar a nave Beacon e vamos até ele. Tá vendo ali marcado sinal não identificado? Uma das formas que você consegue ler um sinal além do FSS é apertar T em cima de um sinal não identificado. Depois de alguns segundos ele vai te dar a explicação do que é esse sinal. Chegou perto da nave Beacon, acha a caixinha branca, aperta T, deixa o seu mouse parado em cima do alvo, aperta 1, desmarca o nave Beacon da sua lista e você já fez o download de dados. Não temos armas, então não adianta procurar por piratas agora. Apenas aperte o J e entre em hipervelocidade. Aperta o espaço, freia sua nave imediatamente e aperta 1. Aperta o A uma vez e espaço. Vem até a fonte de sinal. E você vai notar que tem uma lista de sinais, todos eles revelados. Não precisa ficar escaneando um por um com FSS ou manualmente. O que nós queremos é um evento chamado High Grade Emissions. E não tem nenhum aqui. Você pode tentar logar, deslogar, ou nós podemos fazer diferente. Nós não estamos mais presos à área de Chamberlains. Você pode vir aqui no piloto da federação, modo mapa, essa setinha que parece uma seta de ações, e marcar Boom e Outbreak. No caso do Outbreak, material médico. No caso do Boom, material de manufatura que vale um bom dinheiro para troca. O ideal é que nós façamos a coleta de alguns desses materiais. Não todos, mas um pouquinho. Outbreak, sistema de agricultura. Eles têm uma população bem baixa, talvez por causa do Outbreak. Não importa, o que importa são os destroços. Vamos dar back e vamos saltar para esse sistema. Dá para eu armar uma nave de exploração? Até que dá. Você vai deixar ela mais pesada e vai atrapalhar a sua exploração. Ainda assim, se te incomoda andar sem armas, pode ser uma ideia funcional. Temos um pedido de ajuda, resíduos de um combate, High Grade Emissions. É isso que eu queria. Quando eu aperto espaço em cima tá ali, salvage, recuperar material. Vamos travar o destino e fazer uma visita. Eu só tenho uma pergunta. Tem café? Tem destroços. Vamos ver o que tem de bom aqui. Aperta T uma vez. Isolantes farmacêuticos. Esse é um item que vale bastante, mas nós temos uma visita. Piratas. A nossa sorte é que a nave está vazia.
Não tem nenhum item. Ah não, isso aqui é a polícia? É, Federal Security Service. Geralmente é o pirata que vem encher o saco, mas beleza. Aproxime-se do meio da nuvem de itens e não marque nenhum deles. Posicionou a sua nave? Aperta Home. E agora que o coletor de carga está ativado, ache o seu coletor e aciona ele. Ele vai lançar um drone. O ideal é que você lance 2 a 3 drones. Quando a nuvem for muito grande como essa, 3 drones é o bastante. Se você não tiver nenhum item valioso na sua nave, alguma carga, nenhum pirata vai te incomodar. Então você pode deixar a nave quietinha no canto dela e os drones fazem o serviço deles. Boa hora para tomar um cafezinho ou fazer aquele pit stop. Na parte superior direita da tela tem um aviso do que está sendo coletado. Se você quiser saber a quantidade de material sem desabilitar um drone por acidente, aperta 4, vem até o inventário e desce até a parte de materiais. Essa lista é uma lista de materiais por ordem alfabética. Cada vez que o drone pega um desses containers vale 3 unidades. Pharmaceutical Isolators, 100 unidades. Já estamos com 96, já vai finalizar essa área. Completou os 100 espaços que você tinha na sua nave? Você aperta Home, dá um tchau tchau para os seus limpets e vamos partir para um outro local. Assim que você sair do sinal, caso você não tenha conseguido completar o máximo de estoque do material, por exemplo, você tem 50 de 100, volta para o menu inicial do Elite, entra novamente, vira sua nave para trás e verifica que o sinal estará restaurado. Sempre que você localizar um High Grade Missions, dá uma parada, verifica se é um material que é útil para você e, se não for o caso, dá para você depois trocar esse material por algo útil. E enquanto você está procurando por itens e conhecendo os sistemas próximos, sempre dê uma parada nas bases para tentar localizar armas especiais, armaduras ou bons negócios como esse aqui. Pode não ser um valor super, como aconteceu com o Polímero e Resnick, até porque nós nem podemos mais acessar Resnick, mas o cobalto está sendo vendido por 768 e está sendo comprado em Wallace Rich por 16 mil. O que eu faço? Eu clico no cobalto, venho aqui em... cadê aqui o Wallace Rich? Tá aqui, Wallace Rich. E ele marcou para mim a posição em que está o Wallace. Clica no disco do sistema, segura o botão de tiro em Wallace e observa, eu nem mesmo fui nesse sistema ainda, eu não tenho os dados dele, mas eu consigo visualizar tudo que tem nessa área. Legal, né? Agora é só comprar o material, fazer a entrega, aproveitar e ver se tem algum High Grade Missions na área, enquanto eu ganho os trocados. Sempre que você saltar, na parte superior direita vai ter um aviso de qual é a estrela, qual é o sol que está sendo usado como marcador para o salto, e com isso você já pode se planejar se vale a pena tentar pegar combustível dele, ou se é uma boa evitar o salto para tentar achar um outro local. E vamos ver se a promessa se cumpriu, né? Quase 1 milhão de profit, muito bom. De vez em quando nas suas andanças, quando você escanear um planeta, vai aparecer algo assim, Stratum. Quando você ver a palavra Stratum, pare, se for possível, claro, né? Ache uma área ensolarada do planeta, onde tem o brilho azulado esverdeado, e vá coletar as 3 amostras, porque Stratum é a vida que melhor paga no sistema. Beleza, já deu para ver as vidas. Se eu fosse você, eu começava já a pensar em um podcast ou uma lista de músicas que eu gostaria de ouvir por um período aí. Mais um na conta. Depois de gastar 1 ou 2 horas coletando alguns sinais de vida, explorando a região ao redor, fazendo comércio, coletando materiais, e como dá pra ver, dá pra pegar bastante coisa e até completar alguns dos itens. Mas agora é hora de seguirmos com um destino em mente, não? O que eu quero fazer é combinar várias pequenas atividades enquanto nós trilhamos um caminho. E nesse ponto eu devo pedir desculpas, mas eu não consigo incluir quem está no Elite original 2014 e nem quem está no Horizons. O destino final, o objetivo geral, eu creio que dê para fazer também no Horizons. É só que o número de atividades vai ser menor mesmo. Esse caminho vai ser baseado no que o Odyssey tem a oferecer, nas atividades dele. Nós vamos ao Sponge, clicar nas rotas e escolher Expresso da Exobiologia. O sistema de origem será o nosso atual, clica nele, clica fora. O destino que eu escolhi é o primeiro passo para qualquer aventura de engenharia, Jameson Crash Site, que fica em RIP 12099. E você vai se impressionar porque a distância é um pouquinho absurda, mas vale a pena. O salto atual da nossa nave está em média de 35, 36 anos-luz. Raio de alcance 25 li tá ótimo. E o máximo de sistemas, vamos deixar em 100 mesmo. Evitar Targoides, não utilizar o loop porque nós temos um destino registrado. Máximo de distância na chegada, vamos deixar no padrão o valor e a distância por agora. Conforme sair o resultado dá para refinar. Aperta calcular.
E esse é o resultado da nossa busca inicial, sem filtragem extra. Nós temos 35 sistemas, gerando um total de 847 milhões ao finalizar esse passeio. Lembrando que o nosso objetivo é ainda Jameson, mas esse é o caminho que nós vamos trilhar. Então esse é um dos pontos da aventura, e é por isso que é importante você ter uma nave que tem um salto decente, e não esquecer a sua roupa de Artemis. Vamos começar então o nosso expresso da exobiologia. Mas dá pra gente afinar isso, deixar um pouco melhor, menos saltos e tentar ajustar para ficar mais valor? Vamos aumentar para 15 milhões a questão do valor mínimo. Então agora são 33 sistemas, diminuiu um pouco, mas em compensação 740 milhões. Tá valendo a pena? Tá. Se você quiser também diminuir a distância, você quer que fique mais perto da área do Sol, para que você não viaje tanto assim. Não faz tanta diferença agora? Diminuir um pouco mais o valor. Se você afinar a distância para ficar ao máximo de 5.100 do Sol, cai um pouco mais. São 30 sistemas, o valor está caindo, mas você está afinando e está transformando isso em menos saltos, e a qualidade do valor está bem maximizada agora. O mais baixo que eu vi aqui foi 16 milhões. Sendo assim, vamos seguir com essa lista. Tem duas formas como você pode atuar com ela: Alt Tab ou tira uma foto com o celular, mas eu acho que o Alt Tab funciona melhor porque você pode fazer isso aqui. Você pode copiar o seu destino e já registrar dentro do Elite. Mapa da galáxia, vamos marcar aqui Hanarf e dar o nosso salto. E assim começa a nossa aventura para Jameson. Até a próxima!